Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos aqui no canal Cido Assis. Se você está vindo pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal e também não esqueça aí de dar o seu joinha. Não esqueça de dar o seu joinha. É muito importante, faz com que esse vídeo ganhe um alcance maior e ajuda também o próprio canal. Muito bem, eu vou trazer aqui, enquanto notícia, hoje, quarta-feira, dia 25 de junho. Eu vi um artigo, tá, no 247, no Brasil 247. Gente, eu achei excelente esse artigo. Por isso eu quero compartilhar aqui com vocês esse artigo, que tem como título O Calcanhar de Aquiles do Governo Lula. A meu ver, assim, esse artigo, ele diz muita coisa de muitos problemas que nós estamos enfrentando, que o governo Lula está enfrentando, tá? E as dificuldades que tudo isso pode acarretar para 2026. Tem a ver com a comunicação, a falta da comunicação, tá? E a gente precisa entender um pouquinho melhor essa questão da falta de comunicação. Olha só, falta ao governo uma comunicação eficaz. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que esse artigo aqui é do Gustavo Tapioca, que é jornalista e escritor, tá bem? E ele escreve então na coluna ali, tá, da participação de artigos no Brasil 247. Depois eu vou deixar então na descrição para vocês poderem acessar o conteúdo, né, desse artigo. Lula é, sem dúvida, um dos maiores comunicadores populares da história do Brasil. Mas seu governo, paradoxalmente, sofre de um velho problema que se repete: falta de comunicação eficaz. E não é por ausência de realizações. O que falta é transformar ações concretas em narrativas que toquem o povo, mobilizem a base e enfrentem o bombardeio da extrema-direita. Com as eleições de 2026 no horizonte e as redes sociais fervendo, esse é um ponto que precisa de atenção urgente. Comunicação que não chega aonde precisa. O governo Lula já fez muito. Voltou a investir em programas sociais, retomou obras paradas, subiu o salário mínimo, valorizou o meio ambiente, resgatou o papel do Brasil no mundo. Mas quem sabe disso fora da bolha? Pouca gente. O problema está na forma como as conquistas são comunicadas. É tudo muito técnico, institucional, distante da linguagem do povo. O governo até publica nas redes, faz vídeos e discursos, mas falta traduzir isso para o cotidiano das pessoas, para o WhatsApp da manicure, o TikTok do entregador, a live do pastor. A política precisa emocionar, precisa falar do feijão no prato, da água limpa, do aluguel que voltou a caber no bolso. Quando o silêncio é fatal. Outro ponto crítico: o governo demora demais para reagir às crises. Enquanto a extrema-direita espalha fake news em tempo real, o governo responde horas depois, às vezes dias, com notas frias, textos longos e linguagem burocrática. Basta ver o que acontece quando surgem boatos sobre o BNDES financiando ditaduras, a mentira do PIX, a tentativa de culpar o governo pelo escândalo do INSS. Essas mentiras se espalham aos milhões e quando o governo reage, o estrago já está feito. Essa lentidão na resposta passa a impressão de que o governo não sabe se defender ou, pior, que é culpado. Em tempos de guerra de narrativas, quem demora perde. Falta de alinhamento interno. A comunicação do governo também sofre com a falta de unidade. O ministro diz uma coisa, o outro diz o contrário. Um fala de ajuste fiscal, o outro fala de gasto social. Um tenta agradar o mercado, outro o movimento social. Essa confusão dá margem para a imprensa tradicional plantar crises onde não há, e pior, passa a imagem de um governo perdido, desorganizado, sem direção. Comunicação eficiente começa dentro de casa. Se os ministros não falam a mesma língua, como esperar que o povo entenda? A extrema-direita já está em campanha. A situação fica ainda mais grave quando olhamos para o campo adversário. A extrema-direita não saiu de cena em 2022. Ao contrário, segue organizadíssima. Produz conteúdo diário para TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp. Usa humor, medo, religião, desinformação, tudo junto.
para construir um mundo à parte. Um Brasil imaginário onde Lula é uma ameaça e Bolsonaro é um mártir. Eles sabem usar as redes como ninguém. Não falam em prestação de contas, falam em emoções, fé, família, segurança, com identificação com o povo enquanto o governo se limita a relatórios e notas técnicas. Com Bolsonaro inelegível, outros nomes vão surgir, mas o bolsonarismo como força política continua vivíssimo e online. Redes sociais, campo de batalha central. Não se trata mais de usar redes sociais. Trata-se de entender que a disputa política em 2026 será decidida nas redes. Quem dominar o TikTok, o WhatsApp e o YouTube dominará o voto da juventude, das mulheres trabalhadoras, dos evangélicos e da classe média cansada da política tradicional. A comunicação digital precisa sair da bolha institucional. É preciso, primeiro, produzir conteúdos simples, emocionantes e diretos. Segundo, investir em influenciadores populares e canais alternativos. Terceiro, reagir rápido às fake news. Quarto, ocupando espaços digitais com linguagem acessível, memes, vídeos curtos, humor e sensibilidade social. A esquerda tem conteúdo, tem projeto, tem história, mas precisa falar a língua da rua, sem medo de disputar símbolos e afetos. Sem comunicação, não há vitória. É simples. Não adianta fazer se ninguém fica sabendo. A política hoje se ganha tanto nas urnas quanto nas telas. Se o governo quer vencer em 2026, precisa colocar a comunicação no centro da estratégia e não como acessório. A comunicação não é só ferramenta, é trincheira. É nela que se disputa o que é verdade, o que é justo, o que é possível. Se o campo progressista não acorda para isso, vai continuar perdendo o jogo antes mesmo do apito inicial. Então, Gustavo Tapioca, que é jornalista e MBA em jornalismo pela Universidade de Wisconsin-Madison. Tá certo? Tá aqui então. Muito importante aqui essa chamada de atenção desse jornalista. Eu corroboro, né, com tudo o que ele diz aqui. A meu ver, penso que é isso mesmo, tá? Que está faltando. Não há nem o que dizer muito a respeito disso. O quanto que o governo vem a cada dia perdendo, o quanto que já perdeu de espaço para a extrema-direita, e o quanto que a cada dia que passa vai perdendo, principalmente no campo das comunicações. E essas comunicações que a gente já sabe, as redes sociais hoje é uma grande realidade, não podemos fugir e fechar os olhos diante dessa realidade que nós temos aqui. Só que é aquela coisa, eu já vi alguém falando sobre isso, que a presença do Lula é muito importante nas redes. As falas de Lula, as narrativas de Lula, porque ele é um bom comunicador, ele é um ótimo comunicador. Mas que essa coisa não fique só na parte técnica, né? Ou para uma bolha que passa o Lula visitando alguns lugares, falando muita coisa até interessante, mas isso acaba ficando, não acaba assim tomando mais espaço, usando, né, dessas narrativas que são trabalhadas pelo Lula para poder atingir um maior número de pessoas. E também o próprio Lula, de repente, ele ia acabar vindo nas redes sociais, respondendo, falando algumas coisas. Isso é importante. A gente sabe de muito trabalho que ele tem, de muitas ocupações que ele tem, né? Não é fácil, ao mesmo tempo, você saber lidar com tudo isso. Mas a gente sabe o quanto que, por exemplo, que o Bolsonaro, ele usava muito, né? Todos os dias, praticamente. Ele ia no antigo Twitter, né? No Twitter, era um tuiteiro de primeira. E eu acho que falta um pouco mais, assim, do Lula, dele trazer mais isso. E os seus apoiadores, aí a gente precisa ver, principalmente os políticos, os ministros, é ajuntar uma turma que está ali junto com o Lula, para poder mostrar para a população que há uma harmonia, né, no governo. Que do jeito que fica assim, às vezes, como o jornalista fala aqui, que cada um fala, às vezes, uma coisa diferente um do outro, o que demonstra isso para a população? Uma coisa muito ruim, que não há muita concordância, né, que não se acertam, qualquer coisa assim. E é isso então que eu tenho de passar hoje aqui para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.